Bom, bota aí para mim, projeta para mim, por favor, Ezequiel 47, o versículo 1. Depois disto, o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíam águas, só até aqui. E bota o versículo 7 para mim. Tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores, de um lado e de outro. Amém? Feche seus olhos comigo. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Só se você quiser de verdade. Seja responsável com as suas declarações. Mas se quiser, vem comigo. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou. Trocar. Aleluia. Eu não me lembro agora, fiquei puxando na memória. Eu não me lembro de um símbolo que nele só tenha vida e morte, tenha sacrifício e bênção, tenha aprovação e vitória. Esse é exatamente o símbolo da cruz. É claro que nós preferimos a vitória. É claro que nós preferimos os benefícios ante as provações. Ninguém estava ontem lá no aniversário da Jocum, e um irmão ministrando, um dos pastores ministrando durante o dia, e ele disse: levante as mãos aí, eu vou declarar sobre a sua vida muitas provações. Eu não levantei, falei: para aí, vamos entender. Falei: tem mais ainda? Falei: não vai dar, não dá por aí, não chegamos num teto do negócio ainda. Claro que eu não quero, ninguém quer. Eu duvido que alguém levante aqui e fale: eu quero sofrer. Agora, é natural que tudo na vida exija um processo. Perguntar para o irmão Adair ali se ele prefere fazer todo o processo lá na empresa lá para entregar uma peça pronta e vender. Ele diz assim: eu preferia muito me acordar de manhã que a peça estivesse pronta, só vendesse e lucrasse. Mas existe todo um processo para isso. Agora, os processos, eles são feitos exatamente para um fim. Todo o processo é feito para um fim. E a palavra que nós lemos aqui, ela me remete exatamente à situação da sociedade. E aí, pastor André, eu só vou precisar entrar na onda de vocês, me apropriar um pouco desse surf espiritual aí, porque é exatamente como o que veio no meu coração de Porto Alegre desde manhã. Por quê? Porque nós estamos aí, todo mundo agora, nas preocupações com o segundo turno, preocupações com o futuro do país. É natural, a preocupação é boa, a batalha, a intensidade, a campanha, e tudo isso é muito bom, principalmente para a defesa da qual nós estamos fazendo e dedicando.
com espanto às vezes, vendo algumas defesas diferentes no meio do cristianismo, mas vamos lá, estamos em batalha. Mas essas preocupações, com tudo que está vindo pela frente, ela me fazem olhar para a igreja atual, ela me fazem olhar para o cristianismo atual e entender que algumas pessoas não estão ainda crescendo nesse processo, ou alguma coisa fez você sair, lhe saqueou desse processo, do caminho de um processo da qual Deus tem para nós. O que Deus tem, o projeto original de Deus para o homem, embora a gente ouça muitas palavras, mensagens pregadas, em congressos, às vezes eu ouço alguma coisa assim, com o romantismo que eu ouço e digo, cara, tu não sabe o que está falando, tu não entende, não viveu o que tu estás falando, porque o grande original projeto de Deus para o homem, foi numa das primeiras palavras dele para Adão, quando ele cria Adão, quando ele sopra o fôlego em Adão e diz, governa. Governe. Em quais esferas, Senhor? Oh, em quais esferas? Em todas. Governe. Governe na casa, governe no mundo físico, governe no sistema, governe no mercado, governe no espiritual. Governe. Lidere, seja a luz, seja a cabeça. Agora, por que a gente tem hoje tantas famílias perdidas nesse processo de governo? Bom, muitas vezes com um título de cristão, carregando uma denominação. Isso é bom, isso é certo, nós temos que ter. Mas às vezes o folclore, o romantismo, o brilho do domingo, da célula, dos jovens, do Ruja. O Zael estava inspirado no vídeo ali, né? Às vezes esse brilho não se reflete lá no dia a dia, quando você está sozinho. Às vezes isso é um brilho aparente. Para brilhar aparente é fácil, faz um churrasco, esfrega um pouco de gordura na cara, brilha. Bota um perfume vencido no rosto que fica brilhando. Às vezes aqui é uma coisa, é um sorriso, é uma puladinha. O desejo de Deus é que você governe aqui dentro, lá em casa, no trabalho, que você governe em todas as esferas. Bom, vamos ao processo. Exatamente hoje, exatamente o culto de hoje, o culto que nós estamos celebrando, lembrando o que Jesus disse, olha, vocês vão fazer em memória e como celebração ao que eu fiz por vocês. Esse é exatamente um dia muito propício para você se realinhar com Ele. É exatamente um dia muito propício para você descobrir como voltar a esse projeto original. E foi isso que Ezequiel começou a viver no versículo 1. Lá nas primeiras partes que a gente leu lá no 1. Se puder botar para mim ele de novo. O versículo 1. Depois disso, o homem me fez voltar à entrada do templo. E aí está aqui a primeira coisa que você vai precisar fazer. Se você não está vivendo algumas coisas, ou se algumas coisas, algumas dificuldades, algumas provações têm nublado tanto a tua visão, os teus sentimentos, as tuas emoções, que você não tem paz. Eu não estou falando que você não vai lutar, já deixei isso claro, mas você ter paz, você saber que está num caminho. Se isso não está acontecendo, a primeira coisa, você precisa voltar a um projeto original. Você precisa voltar para dentro de Deus, para onde Ele estava começando alguma coisa contigo que foi interrompida. E lembra que eu já falei aqui uma vez sobre a origem de algumas coisas. Quando Deus criou os peixes, Ele disse para a água, para que os peixes fossem gerados a partir dela. A mesma coisa Ele falou para as plantas a partir da terra. E é interessante isso, que o peixe não vive fora da água e a árvore não vive fora da terra. E a terra, exatamente as suas raízes, elas bebem também água. Como a água traz o símbolo para nós de uma fonte geradora de vida. Para nós próprios, nós somos compostos de 70% de água. Alguns já estão quase uns 40 refri, 30 água, mas isso é um detalhe. Mas nós somos compostos 70% de água. Então água é sim um símbolo e uma realidade de fonte geradora de vida.
Então o homem nasceu de quem? Deus disse, façamos, foi dele, das entranhas dele. Então ele te convida, olha o que ele falou para o que Ezequiel fala, o homem me fez voltar à porta do templo. Então por favor, a primeira coisa que você tem que fazer, quando está tendo algum desfoco, quando saiu algumas coisas dos trilhos, sair dos trilhos, esses dias eu precisei botar minha filha nos trilhos, sabe que ela está numa base missionária, né? Encerra a semana que vem, está voltando, solteira. Eu não amaldiçoei ela para ficar solteira, ela vai casar. Ah, mas o senhor já falou aqui 2 ou 3 vezes, não lembro de falar do filho. Oh, por favor, irmãos, vejam a diferença. Eu ensino meu filho que ele será sacerdote de uma casa. Se preocupe o futuro sogro dele com o nível de sacerdote que ele será. Eu me preocupo com o sacerdote que eu vou entregar minha filha. Para o meu filho, mais do que ensinar, eu preciso ser para ele replicar. E esses dias na base e o trenzinho deu uma desencarrilhada e a gente não está sabendo, está longe, mas existe um Deus que por você tem o mais puro e lindo amor. Eu sonhei, pastora Josi, sonhei com um cara tão estranho que eu falei, é impossível. Deus fez só me mostrou o negócio, né? Não é tão real assim. Aí liguei para ele, ei, como é que tá? Ah, tá tudo bem. Falei, acho que não. Não, tá tudo bem. Falei, porque eu tive um sonho, tu tá sofrendo um ataque assim. Ah, isso é verdade, paizão, tô sofrendo mesmo. Falei, pois é. Falei, tão estranho, que foi com fulano. Ele falou assim, mas é ele mesmo. Falei, o sangue de Jesus. Não, vem para casa, vem uns 3 dias para casa. Vem que eu preciso te realinhar. Te realinhar. Ou te realinha agora em janeiro, pastor Vitor te realinha. Não, pastor André, pastor, o senhor vai superar José. José vai ficar no chinelo, perto do senhor sonhando. Muito bem, mas foi exatamente isso. Veio para casa 3 dias. Falei, é isso, o Senhor te chamou para isso, o projeto original é esse, Ele quer isso, o final é esse. Falei, eita pai, abriu os olhos. Eu falei, amém. Mas foi assim, eu falo brincando, mas foi bem isso mesmo. Deus me mostrou tudo, e aí realinhou, voltou, pá, tá tudo legal. Nós precisamos disto. Voltar à entrada do templo, voltar a um realinhamento, ouvir o Pai. Ninguém, eu falei para ela, eu digo para o meu filho, tu podes pensar o que quiser, mas ninguém te ama atualmente como eu te amo. Existe um amor terreno, que é o da mãe, e a Bíblia mostra esse acima de todos. Mas porque Deus escolheu nossa casa para um nível de provação, eu posso dizer isso para eles com propriedade. Faz alguns anos que ninguém ama vocês como eu amo. E é exatamente isso que o Senhor te fala muitas vezes. O que está acontecendo com os teus ouvidos que você não ouve ou não crê? Que exatamente Deus é a pessoa que mais te ama, porque você saiu dele, saiu de dentro dele. Eu me esqueci de desbloquear aqui, vou ter que ficar toda hora aqui. Pensem no milagre desse tablet. Vocês acham que foi eu ganhar? Não. Eu vim ministrar há poucos dias em Novo Hamburgo. Virei a madrugada viajando do interior para cá. Dormi 2 horas, fui ministrar. Saí da igreja e botei o tablet no teto do carro. O iPad, pastor, o senhor me perdoa. Essas coisas acontecem. Eu fui até Porto Alegre e perdi o tablet, o iPad. Eu não sabia que ele estava no teto do carro. Eu estava muito cansado, muito cansado. 6 dias depois eu perdi, não sabia nem como, abri o meu e-mail, estava lá o e-mail, porque eu tinha deixado uma nota fiscal dentro dele aqui, e tinha o meu e-mail, estava o e-mail de um rapaz que achou o iPad na esquina da minha casa, que tinha caído do teto do carro. Ele foi de Novo Hamburgo até a zona sul de Porto Alegre, grudado no teto do carro, e caiu na esquina da minha casa. Bom, se você não consegue acreditar nem com coisas assim, que Deus não brinca e cuida de ti em todos os detalhes, aí eu não sei quantas coisas eu vou precisar falar. Muito bem, olha só,
ele voltou à porta do templo e viu que saíam águas do limiar do templo para o oriente. Então ele começou a enxergar o oriente quando voltou. É muito importante você voltar ao projeto original, porque você vai enxergar o lugar certo e vai ver o agente gerador de vida, a água. Bom, gente, é tão sério o momento que nós estamos vivendo. Não é só como nação, só como a questão das eleições que estão por aí. E nós numa batalha pelo Brasil. Por favor, não se esqueça do Rio Grande do Sul, que a batalha aqui não é tão pequena quanto. Não se esqueça. Não se esqueça. Mas o plano de Deus é tão maior para mim e para ti, independente do que vai acontecer dia 30. É tão maior o plano de Deus para mim e para você, que Ele quer começar um processo de mudança de tudo isso nas nossas vidas. Quando tu sai tanto do esboço que tu faz, dá isso. Aí tem que ficar voltando aqui. Eu lembro que eu ministrei aqui uma vez sobre a samaritana, né? Falando em água, gerador de vida. Gente, aquela mulher chegou num ponto da conversa com Jesus, ela ainda não tinha entendido a água que ele estava falando. Ela ainda não tinha entendido o que era que ele estava falando. Mas ela disse assim: mas eu quero beber desta água. Poxa, gente, vocês acham que em algum momento nós vamos conseguir entender Deus? Será que a gente não consegue entender o tamanhozinho que nós somos diante dele, do projeto dele, daquilo que ele tem para a humanidade num todo, de toda a construção que Deus está fazendo? Tivemos agora há poucos dias mais um curso de escatologia, né? Pastor Tiago, querido, depois dos meus filhos, o homem que mais me tira dinheiro. Quase isso. Tivemos ali, poxa, a gente vai vendo esse projeto de Deus todo isso aí. E você não consegue entender que existe um plano muito maior do que algumas esferas que estão acontecendo aqui agora, do que algumas coisas que desestabilizaram, do que alguma coisa governamental, do que alguma coisa que possa vir. Eu passei na casa de um empresário há 7 anos atrás. Ele não era empresário. 7 anos atrás eu me hospedei na casa dele. Deus me deu uma palavra para ele. Foi tão maluca. Esse cara era soldador de uma empresa chamada Saur, em Panambi. Ganhava seus R$2.000, R$2.200, sabe? E Deus me deu uma palavra para ele, e ele botou em prática, abriu uma metalúrgica, e está forrado no dinheiro. E agora, quando deu o resultado do primeiro turno, me ligou desesperado. O que é que vai ser do Brasil? Falei, cara, o que seria de ti 7 anos, se não fosse a mão de Deus te tirando de onde te tirou e fazendo o que queria fazer? E agora a preocupação é com algum resultado. Meu Deus, eu estou batalhando, olha o que eu estou trancando a cabeça de algumas pessoas, porque eu fico perturbado com algumas posições. Mas irmãos e irmãos queridos, seja o que for, há um controle que nunca vai mudar. Muito bem. Aí, depois que ele volta à entrada do templo, começou um processo na vida dele. E ele começa a falar, olha, ele me mostrou um cordel de medir, e mediu 1000 côvados e me levou para dentro do rio, águas que me davam pelos tornozelos. Sabe o que é água nos tornozelos, irmão? Você já entrou no rio para brincar? Já entrou na praia para brincar? Você deixa as crianças com água nos tornozelos. Tamanha a confiança que você tem no seu próprio braço quando a água está desse tamanho assim. Se tem tanta confiança em ti, você entra, e se alguma coisa começar a não dar certo, você pode sair. Você está com água nos tornozelos, e se pretear o céu e se ameaçar uma chuva, você já sai imediatamente, tem controle absoluto. E era isso que Deus estava mostrando para Ezequiel. Olha, vai estar com água nos tornozelos, muito bem, tem controle de tudo, pode decidir o que for,
Senhor, entrei. Entra, Ezequiel. Entra, Rodrigo. Entra, Manancial. Entra no rio. O que eu vou te mostrar depois de tudo isso é sensacional. E você entra. Ai, sim, eu amo a mensagem da cruz. Água nas tornozelas aqui, né? Uma levantadinha. Brinca. Pula igual o pastor Jabez. Então, eu vou abrir um particular aqui, né? Ontem eu estava em casa ouvindo os louvores. Eu falei assim, eu vou começar a fazer um exercício, porque eu vou para a Casa Amarela, né? Com 10 minutos eu já estava num cardio, assim, não era num cardiozinho, era quase tendo um infarto do meu cardio. Falei, Senhor, eu vou ir lá só fazer uma flexão mesmo. Tá tudo bem, né? Aí no tornozelo rola tudo, levanta, pula. Daqui a pouco alguma coisa não gostou, vou voltar. Não gostei, não achei que seria assim. Era assim, Senhor? Vou voltar. É, bonitão? Vai voltar. Vai parar o processo? O Senhor não pode trabalhar então como queria? Agora deixa eu dizer para vocês como é que segue para quem continua. Chega com água nos joelhos. Opa, água nos joelhos já mudou a configuração. Já não tem a mesma liberdade. Já não tem as mesmas coisas. O que o joelho representa? O joelho representa... eu quero falar outra coisa de joelho, mas o joelho representa a principal articulação da tua movimentação. Ficou legal essa frase. Joelho representa a principal articulação da tua movimentação. E eu estou vivendo uma experiência pessoal disso nos últimos dias. Minha irmã se operou do joelho. Pensem na dependência que ela ficou. Minha irmã, aquela que já visitou aqui, ela dependeu de mim várias vezes para levar, buscar e tal. Eu não sabia que eu tinha uma conexão tão grande com ela. Pensem num cara que não é nojento para nada, para comida, não sou nada. Já dormi em cada lugar assim, viagem missionária, meu Deus. Olha, já fiz de tudo assim, não tem nojo para nada. E eu fui pegar ela numa consulta e ela, ela abriu o joelho, refez todos os ligamentos, era muito sério o desgaste dela. E ela toda enfaixada foi entrar dentro do carro e ela entrou assim e deu lá embaixo, antes de botar a perna para dentro, deu uma cutucadinha. Ela fez um ai assim, ó. E eu branqueei, quase desmaiei no volante. Ela falou assim, guri, o que está acontecendo contigo? Eu falei, mas para que esse ai assim? Para que, miserável? Para quê? Falei assim, eu só dei um ai. E não sei, até hoje eu penso nesse joelho dela, me dá um negócio. Eu não imaginava que eu era tão conectado a ela nisso. Agora, exatamente nessa altura, onde nós temos uma articulação, uma flexibilidade para nos movimentar de forma louca, que o pastor Jabez me deixou tão empolgado aqui, que até dei um piquezinho para subir aqui em cima. Agora faz isso com água nos joelhos, não dá. Muda. Você já fica mais lento, já fica à mercê. Já pensou um tubarãozinho dentro d'água com água no joelho? Lascou. Pede para o Senhor, me recebe na glória e azar. Não vai sair, porque fica mais lento, fica mais dependente. Se precisar, peça isso para Deus nessa noite. Minha irmã ficou dependente do meu pai, da filhinha dela com 7 anos. Mãe, quer que eu busque o gelo? Mãe, quer amar isso? Mãe, quer aquilo? Eu achava a coisa mais linda aquilo. Quem sabe não está faltando isto. Você fazer uma cirurgiazinha no joelho espiritual e ficar uns 40 dias paradinho. Precisa de ajuda para tomar banho, para fazer as necessidades mais básicas, comer, ir na cozinha, botar uma coisa no micro-ondas, não dá. Até que aqueles ligamentos comecem a cicatrizar e você recupere alguma coisa. Bom, mediu mais 1000 côvados e me fez chegar com águas que davam pelos lombos. Aí, irmão, aqui é que o desafio pega. Qual é a parte do seu corpo que você considera mais forte? Os tornozelos? Joelho? Ou é exatamente o tórax aqui? Onde já emanam seus braços aqui, onde você tem força de verdade, né? Eu tive revenda de gás, andava dentro da revenda com 2 botijão de gás e ainda batendo ele no meio das pernas assim, ó. Pensa numa habilidade com 2 botijão cheio. Força, o braço representa a força, o peitoral aqui representa a força. Agora você está com água exatamente na parte mais forte da sua vida, mas você não tem controle de nada.
Se dá uma correnteza mais forte com água nos ombros, você não tem que fazer. A Daniela era uma exímia nadadora. É uma exímia nadadora. Depois do acidente, foi uma coisa natural que eu vi ela fazer, foi sair nadando. 2 vezes eu perdi corrida para ela no braço, na água. Uma quando ela estava grávida de 8 meses, depois do acidente. Salvou 2 pessoas, eu vi ela salvar 2 pessoas em acampamento com água. Por quê? Porque está com água nos ombros e qualquer mudança te desestabiliza e você não tem mais o que fazer. Mas é exatamente para essa desestabilização humana que Deus te chama. É exatamente para esse mal-estar de algumas coisas que você quer controlar absurdamente que Ele te chama. Porque há muita força que representa aqui. Eu conheci um homem que ele se atirava de paraquedas profissional, um militar profissional. E numa das vezes que ele estava vindo, ele era tão hábil e um pouco balaqueiro também, que no final do salto dele, ele fazia um jeito no paraquedas e fazia com o paraquedas, um mortalzinho assim, e caía em pé. E numa dessas ele fez um mortal assim e deu um pé de vento que ele não sabia. Uma corrente de ar passando bem naquele local, assim, ele fez isso aqui, a corrente de ar pegou ele e jogou e enterrou ele no chão, 12 centímetros. O cara não quebrou um osso. Falei, cara, que explicação tem para isso? Vou explicar para vocês, antes de dar tudo que ele falou, para não perder tempo. O cara era, eu vou tentar, tá? Eu de lado assim, ó, ele era isso aqui. A musculatura simplesmente protegeu ele de lesão. Porque essa parte é forte, essa parte aqui, a parte, os ombros, essa força toda é o lugar que você coloca seus filhos num show para que eles enxerguem o que você não está vendo. Forte isso, hein? Inclusive o lugar que você coloca os filhos para verem o que você não vê, é o lugar que Deus quer te desestabilizar, que Ele quer ter o controle total. Bom, aí tá lá o bonitão, né? Esse cara já estava no processo, foi indo, tá com água pelos ombros, já está passando por tudo isto. E aí ele diz assim: mediu mais 1000 côvados. E era um rio que não podia mais passar caminhando. Era um rio que só podia passar a nado. Para que tudo isso? Não, mas para que tudo isto, Senhor? Tinha que ser bem assim tudo isto? Precisava ficar assim nesse nível agora? Agora eu não sei se alguém aqui gosta muito de nadar e tal. Eu já fiquei uma vez, graças ao meu bom Deus, eu estava com uma prancha. E o outro rapaz nadava muito. Porque eu nunca consegui nadar muito bem. E aí nós nos perdemos numa correnteza. E já fizeram sinal de alguém que nos buscaria, os salva-vidas nos buscariam. Então a gente ficou tranquilo, ficamos lá depois da arrebentação, a água estava mais tranquila. Fiquei em cima da prancha, bem tranquilão, e ele ficou boiando. Ele não conseguia voltar nadando para a margem, mas ficou tranquilo à espera de um socorro, boiando. Perguntar para você, quando você está boiando, os seus olhos estão enxergando para cima ou para baixo? Se está para baixo, já morreu. É só isso que Ele está esperando de nós. Ele espera que a gente encare esse processo, que a gente vá adiante. Não podia atravessar senão nadando. Essa correnteza simplesmente pode desestabilizar de verdade. Agora, o projeto de Deus com tudo isso não era só mostrar que Ele não era o bom em tudo, não era só destruir o homem, não era nada. Era mostrar para eles algumas coisas. Lá no início do texto, depois você pode conferir com calma em casa. Lá no início do texto, ele diz assim: viste, filho do homem. E Ezequiel não fala de uma resposta. Ele não menciona uma resposta lá no início desse processo. Porque tem vezes que não dá para responder, nem Deus. E eu sei disso, tem vezes, irmão, tem muita coisa que eu coloquei no livro, muita coisa que a gente fala para a igreja, Deus falou assim,
Olha, Deus me falou assim. A gente fala para a compreensão de todos, mas nem sempre Ele falou assim, falou com palavras. Às vezes a gente não estava nem querendo falar, nem com o próprio Deus, numa gana absurda, e dizendo, mas para aí, não tem como passar por isto agora. E você não fala com palavras, você só olha para cima e diz assim. E Ele assim. Como que os dois se entendem assim? Eu posso dizer para você que eu entendi muitas vezes Ele me falando assim. Uma das vezes eu estava dentro do quarto, quando a Daniele retornou para o hospital. Isso aí está tudo no livro, tá? Pensa num negócio bonito, hein? Alguém aqui gosta de chorar? Aconselho, leia o nosso livro com uma jarrinha de água do lado, para reidratação. Hidratação. Muito bem, eu estava lá no quarto. Vocês sabem, muita gente aqui já sabe muito do processo, né? A Daniela já tinha passado por tudo, já estava em recuperação neurológica, crânio aberto, meu Deus, era uma série de problemas. E ela pega a meningite. Quando eu já estava em casa, quando a gente foi para casa, para mim, não tinha mais como voltar. Era vitória, fizemos um festão. Não, só foi 5 dias em casa e tivemos que voltar para o hospital com meningite. Morre, não morre a qualquer momento. 3 dias, o médico chega e diz assim, parabéns, vocês venceram a meningite, só vai terminar o ciclo do antibiótico. Tá, vocês são vencedores. No 4º dia, trombose venosa profunda, trombos por todo o corpo, trombos na horta, a bacia tomada de trombos. Foi esse dia, pastora Sandra, que eu me atirei de joelhos na poltrona. Eu não conseguia falar, mas dizia para ele assim, apontava para Daniel, louco para ele dizer assim, fica tranquilo, não te desespera, eu vou curar ela, eu vou usar isso aí para abençoar milhares de famílias depois, eu vou honrar a família de vocês, fica tranquilo. Não, mas ele não falava. Eu disse, olha aí, já te falei tudo, que mais tu quer que eu te fale? Falei, fala alguma coisa. Me xinga, mas me fala alguma coisa. E um dos capítulos do livro é exatamente isso. Onde estão os meus controles? Onde estão os meus controles? Onde está o controle daquela água nos joelhos, que eu ainda reclamava? Onde estão os controles da água nos ombros, quando eu ainda podia levantar alguém, ainda que numa necessidade, levantava alguém, botava nos ombros e a pessoa não se afogaria? Onde estão esses controles? Bom, naquela noite ele entendeu que eu precisava de uma palavra audível. Foi quando entrou uma técnica de enfermagem no quarto, porque ela tinha a possibilidade de ter uma parada respiratória a qualquer momento. Ela entrava de 15 em 15 minutos, entrou, ligou a luz, ou melhor, entrou, não ligou a luz, e eu levantei da poltrona, sequei as lágrimas, disse, pode ligar a luz, pode atender a Daniele. Ela disse, eu não vim atender a Daniele, faz 10 anos que eu estou desencarrilhada dos trilhos, mas o Senhor dos trilhos foi lá no posto de enfermagem agora, apareceu para mim, mandou eu vir aqui te dizer 2 coisas, tu não tens chance de não lutar, e amanhã eu estou voltando para a igreja. Falei, Gente, é claro que essa mulher me fez muita falta em muitos momentos. Às vezes me faz. Falar um negócio que eu não sabia fazer, agora aprendi a fazer maquiagem. Sabe o que toda bolsa de homem tem que carregar? Absorvente. Não errei. Toda bolsa de homem tem, pelo menos a minha tem. Pastora Isabel é testemunha de um episódio aqui dentro da Manancial, né? Me socorreu. Então é assim, mas é assim, quando eu perdi todos os controles, eu comecei a conhecê-lo melhor. Bom, e por fim, para que tudo isso? Quando ele diz, filho do homem, viste lá no início e não tem resposta, sabe do que eu me lembrei hoje de manhã? Me lembrei do Eliseu e do Geazi. Depois da conferência dos filhos, fiquei loucão pelo Eliseu, né? Tá louco. Fala aí, pastor, o que é? Não, vai na próxima conferência. Fiquei loucão. E aí, olhando para o Eliseu, para o Geazi chega para ele assim, meu Senhor,
Tu viu o que está acontecendo? Não, filho, o que está acontecendo? Nós estamos cercados. Eles são milhares, eles vão nos matar. E ele disse assim: ô Geazi, tu não entendeu ainda que maior é quem está conosco do que quem está com eles? Eu imagino o Geazi assim: vou na tua palavra, tá? Foi lá na janela e começou a contar os inimigos. 1, 2, 3, 100, 50, 200. Entrou para dentro de casa e contou 1, 2. Vou tentar de novo. Vou tentar de novo. Voltou 1, 2. Naquela tormenta o profeta diz assim: Senhor, o profeta orando a Deus disse: abre os olhos do moço. E ele viu cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu, um grande exército de anjos, isto sim, que é Deus, que age e faz milagres muito além do nosso olhar. Como ele viu, enquanto os seus inimigos não podiam ver, Deus faz assim, cega o inimigo para não te ver. Se são muitos inimigos, Deus está contigo, então pra que temer? É isso aí, comece a ver. Amém, amém. Eu já falei, eu acho que vocês não acreditam, eu só canto quando eu prego, porque ninguém me convida para cantar. Bom, ele enxergou tudo isso, e agora encerro, e vamos ficar em pé já. Quando a Daniela se acidentou, embora isso pareça muito legal, para mim é também uma história muito legal. Quando ela se acidentou, eu liderava 4.000 jovens. Mas eu tenho certeza, que se algumas coisas muito fortes na minha vida não acontecessem, eu não ia sair do lugar que eu estava. Tenho certeza, eu falo com os meus filhos. Vocês acham que eu ia largar? Por mim, eu ia dizer: Senhor, eu abro mão de uma construção gigante. Tinha assumido 20 e poucos jovens, e agora, depois de 12 anos, eram 4.000. Era tudo muito fácil, era pegar um telefone e em 20 minutos tínhamos 30 mil reais para dar de presente um carro para um pastor na missão. Pegou fogo na casa da irmã, da viúva lá em Viamão. Levanta o telefone, daqui 2, 3 horas a gente está lá com 5 carros, com 15 mil reais. Era uma casinha de madeira muito simples. Porque pegou fogo na casa dela, pegou fogo em mais 3 casas ao redor. Eu fiz a campanha para levantarmos material para a casa da irmã, e levantamos material para as 4 casas. Construímos a casa até de um feiticeiro. Não foi os orixás que construíram, foi os crentes. Os móveis dela foram os melhores de antes. Vocês acham que eu ia abrir mão? Agora, se eu posso rasgar meu coração e dizer uma coisa para vocês: o que eu estou vendo hoje, eu também não enxergaria naquele nível de água.